Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Helder Valim, senhor secretário de Estado da Articulação Institucional, Daniel Goulart, representante aqui nessa solenidade do excelentíssimo senhor governador Marconi Ferreira Perillo Júnior, desembargador Carlos Escher, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Kennedy Trindade, senhor Renato Haas, representante aqui do senador Ciro Miranda, senhor Paulo Carneiro, também representante aqui do senador Wilder Moraes, senhores deputados, senhoras deputadas, distintas autoridades políticas, a imprensa e todo o público aqui presente. Nessa sessão que marca a abertura do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da nossa Casa, fui escolhido distintamente pelos meus pares para discursar representando os nossos colegas aqui, deputados da oposição. Deputado Bruno Peixoto, Daniel Vilela, José Sado, Luiz do Carmo, Nélio Fortunato, Paulo César e Samuel Belchior, do PMDB, deputados Humberto Aidar, Luiz César Bueno e Mauro Ruben, do PT, deputada Isaura Lemos, do PCdoB, deputado Francisco Geda, do PTN, deputado Major Araújo, do PRB, recém-integrado à oposição, e os deputados Ney Nogueira, do PP, e Cimeison Silveira, do PSC, que aqui chegando já declararam sua adesão à bancada de oposição e a quem a saúdo e acolho em nome de todos os colegas de uma maneira especial. Hoje retomamos os trabalhos legislativos no nosso parlamento e metade da nossa legislatura já se passou. É importante mantermos um olhar sobre o caminho percorrido como forma de preparação para os passos seguintes que vamos dar na segunda metade dos nossos mandatos. Começo afirmando com muita tranquilidade, com muita clareza, que a bancada de oposição vem cumprindo fielmente a tarefa que lhe foi confiada pelo povo, através das urnas. O filósofo Norberto Bobbio, em uma das tentativas de conceituar a democracia, disse que ela é um conjunto de regras e procedimentos para a formação de decisões coletivas em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. Por participação mais ampla possível, entende-se a consideração das minorias frente à tirania da maioria. É aqui que nós, da oposição, nos situamos nesses 2 anos. O parlamento, sem dúvida, é uma casa política, onde as distintas representações contribuem para a decisão do todo. Nesse contexto, a oposição não é apenas um mecanismo de funcionamento da democracia. A oposição é o que caracteriza o regime democrático. Sem oposição não há, sequer, fundamento para a existência da democracia. A oposição é o termômetro democrático, um instituto de sustentação do debate político desde a democracia direta nos tempos das cidades-estados na Grécia, quando os debates eram travados em praça pública. Até hoje, na democracia representativa, quando nós aqui fazemos os debates representando o povo. Recordo-me ainda que na sessão legislativa anterior, o meu colega deputado Daniel Vilela clamava aqui nessa tribuna pela liberdade dos debates, da crítica e do contraponto, em face do que ele mesmo classificou como ditadura do consentimento. Pouco se mudou de lá até aqui. No entanto, isso também não mudou a nossa coerência de defendermos o bem, o bom e o justo. Ainda que incompreendidos por aqueles que desconhecem ou insistem em desconhecer o mecanismo democrático, continuamos combatendo os retrocessos e ajudando a delinear o comportamento do governo através das nossas ações legislativas, de fiscalização, de cobrança e até mesmo de enfrentamento direto, quando necessário. Cada dia é mais forçoso reconhecer que nós aqui somos as duas faces de uma mesma moeda, a moeda chamada sufrágio universal. É o povo que determina quem é governo e quem é oposição. Reconhecer o papel e a importância da oposição é também respeitar e reconhecer a própria democracia e o povo. As recentes transformações sociais que passamos, decorrentes da globalização e de governos marcados por políticas neoliberais, têm nos conduzido por caminhos que apresentam uma dicotomia. Se por um lado o progresso, por outro mazelas sociais. Vejamos. No balanço recente da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, se comemorava a marca de 20 bilhões de investimentos privados em Goiás. Por outro lado,
Os investimentos públicos fecharam em pouco mais de 274 milhões no ano passado. Já os gastos do Estado em publicidade ultrapassaram a casa dos 150 milhões, com um aumento de despesa de 88%. A única conclusão possível disso é que o descompasso da ação estatal é assustador. A onda de criminalidade que assola o nosso Estado não é novidade, é contínua e é sistemática. Tememos que a violência se torne normal, o que tornaria cada dia mais a vida frívola. Segundo dados do Mapa da Violência no Brasil, em conjunto com o Ministério da Saúde, de 1980 a 1998, a taxa de homicídios no Brasil cresceu 121% e em Goiás 9,4%. No entanto, de 98 a 2010, o crescimento dos homicídios no Brasil foi de apenas 1%, enquanto em Goiás foi de 119,4%. Os números da criminalidade são também reflexos do aumento populacional do Estado. Mas mais que isso, são reflexo também das ações estatais falidas e de um contingente policial que era de 11 mil homens em 1986 e hoje é de pouco mais de 12 mil. A dor das famílias goianas, dos pais e mães que perdem seus filhos, só tem aumentado. Digo isso porque a concentração desses casos de homicídios está entre os adolescentes e jovens. Aqui me permito, com toda a deferência e respeito, incluir o colega deputado Luiz Carlos, que, infelizmente, experimentou com a sua família essa trágica realidade. Na saúde não é diferente. Passamos por uma crise que é sistemática. As OSs que foram tão comemoradas pelo governo e seus aliados, até agora não disseram a que vieram. Tem mantido o descaso com os usuários e praticamente tem exilado os servidores de carreira. Essas organizações, até agora, apenas reproduziram o insucesso das experiências de Minas Gerais e São Paulo, que já foram contestadas pelo Ministério Público e pela Justiça. Enquanto isso, as pessoas continuam definhando à espera de atendimento. As nossas rodovias estaduais seguem sacrificando os motoristas e a classe produtiva, e seguem tirando vidas. Incontestavelmente, nossas rodovias estão cada dia mais intransitáveis. Respaldo-me nos dados apresentados recentemente pela Federação de Agricultura do Estado de Goiás, de que no estado celeiro do Brasil, a FAEG apontou que o setor produtivo agropecuário pode perder 150 milhões de reais por causa do mau estado de conservação das nossas rodovias. As sucessivas defesas sanguinárias nesse parlamento, as propagandas incessantes, os ataques de mídia de que as rodovias vão bem, já não convencem mais, pois o povo amarga uma realidade muito diversa. A ação do governo não tem respaldado a propaganda. Por outro lado, os servidores públicos foram alvo de inúmeras injustiças cometidas pelo governo e, infelizmente, compactuadas nessa casa. Começou-se com a redução do reajuste dos servidores do Judiciário, que, com orçamento próprio e independência financeira, tiveram sua database reduzida, violando os preceitos constitucionais de independência e repartição dos poderes. Depois vieram os professores, atacados em suas carreiras e seus ganhos. A greve foi a resposta. Com uma ação rápida da oposição, parte do que lhes foi tirado foi devolvido, mas ainda estamos muito longe do necessário. Por fim, o último gemido dos servidores aqui dentro dessa casa, o aumento geral da contribuição previdenciária. Não bastassem as perdas salariais, o governo ainda avançou sobre os rendimentos dos servidores do Estado, alegando um déficit que, com toda certeza, deles não é culpa. Enquanto isso, a folha de comissionados do Estado cresce a cada dia, jugulando os servidores efetivos. Prova disso são os mais de 96 procedimentos abertos pelo Ministério Público do Estado de Goiás nos últimos anos contra esse tipo de contratação. Enfim, uma tempestade, sem dúvida, pairou sobre o nosso Estado nesses 2 anos. Goiás foi refém de um escândalo de corrupção sem precedentes na sua história, envolvendo políticos e contraventores. Vivemos até hoje uma crise de credibilidade que colocou em xeque todas as nossas instituições. Seus reflexos aqui nessa casa também foram sentidos. No entanto, agora é hora de arregaçar as mangas, somatizar o acontecido e projetar o caminho a seguir. A Sua Excelência, o governador do Estado, tem recebido um crédito para isso.
As arcas do governo de Goiás recebem quantias significativas, advindas do governo da presidenta Dilma, para recompor as finanças e os investimentos do Estado. Não há aqui, por parte da oposição, secretário Daniel, tímido quanto pior, melhor. Torcemos para que o Estado avance, pois, além da instituição Estado, existem pessoas, a gente humana, há vidas. Nos últimos dias, o governo federal liberou mais de 600 milhões de reais para a infraestrutura. Além disso, já foram quase 3 bilhões de reais na operação da CELG e 1,5 bilhão para a recomposição de rodovias. Porém, os investimentos e os sucessos das ações só terão êxito se tivermos um parlamento forte. Um parlamento que ajude a reflexão do próprio governo, com sua taxa significativa de representação social, tanto das maiorias como das minorias, como disse inicialmente. Um parlamento, para ser forte, deve necessariamente ser independente. O conceito constitucional de harmonia não pode ser confundido com resiliência e nem com submissão. Esse conceito, que é originário da Revolução Francesa, entendia que parte da população se ocuparia do poder executivo, parte do legislativo e parte do judiciário. Esses poderes devem se controlar e fiscalizar mutuamente, o que também podemos conceituar como oposição. Que Sua Excelência, o governador, possa conduzir esses recursos com a mesma postura que o governo da presidenta Dilma vem fazendo, tornando o orçamento da República instrumento para tirar as pessoas da miséria, fazendo-as protagonistas de sua própria história, como já fizemos com mais de 16 milhões de pessoas nestes 2 anos, num processo iniciado no governo Lula e com todos os partidos que compõem aqui em Goiás a bancada da oposição. Sua Excelência, o governador, é uma testemunha da forma republicana que a presidente Dilma tem tratado o Estado de Goiás. Inclusive, já o declarou várias vezes na imprensa. É essa, de fato, a mesma postura que esperamos do governador do Estado. Aqui todos nós, secretário Daniel Goulart, cumprimos um dever, que é árduo, inclusive. Vossa Excelência sabe bem disso, aqui já esteve. Sua Excelência, o governador, também sabe muito bem dessa tarefa e de sua dificuldade, pois aqui também já esteve, inclusive como deputado oposicionista. Não restam dúvidas de que esse conhecimento da importância do parlamento e, principalmente, da garantia das prerrogativas parlamentares é que poderá fazer essa casa se tornar cada dia mais forte. Aqui entra também, Sua Excelência, o presidente dessa casa, Helder Valim. Aqui entra a vossa figura. O senhor foi aclamado para a presidência dessa casa, inclusive com os votos de toda a bancada de oposição. Depositamos no senhor a nossa confiança de que essa casa será cada dia mais autônoma, independente e forte. Como eleitores que somos de Vossa Excelência, ouvimos ainda as propostas de transparência, informatização e abertura da casa. Queremos que isso aconteça. E mais que isso, queremos participar ativamente desse processo. Estamos numa era essencialmente tecnológica. Nossa Assembleia precisa se adaptar a esse tempo. O momento é oportuno. A chegada da Lei da Transparência, da Ficha Limpa e de tantos outros avanços legislativos no país precisa ser acompanhado por nossa Câmara Legislativa. O nosso regimento, senhor presidente, ele precisa avançar e muito. O direito processual, instrumental, formal e material precisa ser garantido cada dia mais nos nossos processos legislativos. As nossas prerrogativas parlamentares precisam cada vez mais serem garantidas, em especial as emendas parlamentares, que são um compromisso seu firmado conosco. Só assim, a gestão de Vossa Excelência perpetuará o êxito e o reflexo será sentido direta e proporcionalmente pelo povo goiano. Confio e acredito que Vossa Excelência cumprirá com brilhantismo essa tarefa. Acredito que posso falar isso também pelos vários deputados que compõem a bancada de oposição, pois todos lhe apoiamos no desejo de que tudo isso se concretize. Desejo-lhe sucesso, mas um sucesso impessoal, um sucesso decorrente do êxito, o sucesso do bom e fiel desempenho das suas atribuições e do compromisso mútuo que Vossa Excelência tem conosco e que nós temos com Vossa Excelência. Senhores deputados, senhoras deputadas, abramos os nossos ouvidos, olhos e corações para fazermos como Deus fez quando seu povo clamava no Egito. Deus viu sua aflição,
ouviu seu clamor por causa dos seus opressores e desceu para libertá-los para uma terra onde corria leite e mel. Que possamos nós, cada dia mais, enxergarmos a realidade do povo goiano, dela compartilhar e ela nos deixar pertencer. Que nossos ouvidos saibam com serenidade e aceitação ouvir os clamores e que os nossos corações estejam abertos, assim como as nossas mentes, para com as nossas ações neste parlamento, libertar o nosso povo e fazer do nosso Estado, do nosso país, definitivamente uma terra que jorre leite e mel. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Muito obrigado.